Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bressan falando. Eu decidi gravar umas aulinhas aqui para vocês, para ser umas aulas complementares, né? Eu vou tentar fazer umas aulas mais curtas, né? Dividir em mais partes o conteúdo para complementar o material que eu estou mandando para vocês a respeito do que tem naquelas fichas de leitura que eu estou mandando, que a gente está começando a falar do conceito de limite e de derivada. Tudo bem? Eu já mandei duas aulas para vocês, né, duas aulas gravadas, e eu vou mandar mais esse material aqui para ajudar vocês a fazerem as listas de exercício, tá? Veja, eu estou usando um equipamento novo aqui, um brinquedo novo, e aí eu vou pedir paciência para vocês se eu fizer alguma caca, tá bom? É a primeira vez que eu estou gravando aula desse jeito. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Mas peço desculpa se eu me enrolar, se eu me embananar aqui, tá legal? Eu vou falar um pouquinho, pessoal, para vocês de derivadas. Eu vou tentar fazer uma introdução, tá? Para contextualizar um pouco mais o material que a gente tem, tá bom? Vamos lá então, ó. Afinal de contas, né? O que é o cálculo? Tá legal? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer e é importante a gente discutir isso nesse momento, tá legal? Existe uma coisa que a gente aprende na escola e tal, que a gente tem um pensamento, uma ideia, né? Opa, tô fazendo caca aqui, já tô escrevendo errado. A gente tem uma ideia, né? Que é uma ideia meio errada, né? Tipo assim, meio equivocada, de que a matemática ela é uma coisa estática, tá legal? Que a matemática é uma coisa estática. O que eu estou querendo dizer? A gente tem a ideia, é induzido a pensar, né, que a matemática estuda valores, coisas que estão fixadas, né? Então vamos pensar assim, tipo assim, a gente estuda grandezas fixadas, tá? Isso aqui eu estou discutindo bem em termos gerais, tá? Ou coisas que elas estão, vamos pensar assim, paradas, tudo bem? Então é tipo assim, a equação ela dá um número, tá legal? O número é 2, o número é, sei lá, o número é 12, enfim, né? Você resolve uma conta, isso dá um número fixo, tudo bem? E a gente tem a ideia de pensar que a matemática ela só faz isso, ela estuda as grandezas estáticas, ou seja, coisas que não estão se movimentando ou não estão variando, tudo bem? Mas o cálculo ele se dedica, né, a estudar as grandezas, né, que estão variando, tudo bem? Então vou escrever assim, ó. Ô, gente, eu não sei como é que tira esse barulhinho chato aqui, tá bom? Depois eu vou ver como é que faz para tirar esse barulhinho aqui. Enfim, mas a grande palavra, pessoal, do cálculo é essa palavra aqui, ó, variação. Tá legal? Eu gosto de dar um exemplo. Eu gosto de dar um exemplo toda vez que eu começo a falar dessa parte aqui da disciplina, falar de derivadas e tal, que é o seguinte, ó. Nós vamos imaginar, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Nós vamos imaginar, tem laranja aqui, isso, ó.
Nós vamos pensar na seguinte situação, ó. Imagina que uma determinada pessoa, ela, sei lá, cadê meu outra cor aqui? Tararã. Vamos pegar esse verdinho aqui que tá legal. Estou desenhando aqui, pessoal, estou tentando desenhar duas laranjas, tá? Bom, mais ou menos aí, tudo bem? Imagina que eu tenho duas laranjas e aí eu vou tentar desenhar aqui do lado tipo um copo de suco de laranja, tá legal? Então eu quero que vocês pensem no seguinte, ó. Opa. Veja, essas duas laranjas aqui, elas têm uma quantidade de energia, tá legal? No caso, a energia desse alimento aqui, ela é medida em quilocalorias, tá? Em quilocalorias. E nós vamos supor o seguinte: imagina que a quantidade de energias que tem nessas duas laranjas é a mesma quantidade de energia que tem nesse copo aqui de suco, tá legal? Então aqui eu tenho a mesma quantidade. É como se eu tivesse pego as duas laranjas e eu tivesse espremido elas, tudo bem? Perfeitamente assim com um espremedor, de modo que saísse todo o suco delas, ou seja, tipo, a quantidade de energia que tem nas laranjas é a mesma quantidade de energia que tem no copo, tá legal? É isso que a gente está supondo aqui, tá? Então aqui eu quero chamar a atenção que nesse exemplo a gente tem, digamos, a mesma quantidade, tá legal? A gente tem a mesma quantidade de energia nas duas situações, tudo bem? Aí você vai supor o seguinte, que uma primeira pessoa, tá legal? Ela vai consumir as duas laranjas, mas ela vai consumir as duas laranjas tipo assim, ela vai pegar as laranjas, ela vai tipo consumir com o bagaço e tudo, entendeu? Tipo assim, comer a laranja inteira, tá entendendo? Tipo assim, tirar os gomos da laranja e consumir. E a outra pessoa vai pegar o copo do suco de laranja e vai tomar esse copo de uma vez, tá legal? Vai tomar só esse extrato, né, o suco da laranja, tá legal? E aí aqui, ó, eu vou tentar fazer um desenho, tipo, para a gente tentar estudar como que vai variar, tá legal? A glicemia da pessoa em relação ao tempo, tá? Então vou colocar aqui um G. Esse G aqui vai significar... Opa, deixa eu mudar aqui meu negócio, eu errei aqui. Como é que eu faço aqui? Pronto. Deixa eu apagar esse aqui também. Vou colocar aqui o tempo, né? E aqui eu vou colocar um G. Esse G vai representar, vou colocar GL aqui, ó, vai representar a glicemia da pessoa, que é como se fosse a taxa de açúcar no sangue, tá legal? A taxa de glicose que essa pessoa tem no sangue, que é os alimentos que a gente come, né? O nosso organismo ele vai converter a energia desse alimento, né? Vai cair no nosso sangue tipo na forma de glicose, tá? Que é um tipo de açúcar. Muito bem, ó, então eu vou fazer um desenho aqui, vou mudar a minha cor aqui. Eu vou imaginar, ó, o seguinte, até deixar a cor aqui. Vou pensar que nessa parte aqui, ó, eu tenho 90, que seria 90, agora não sei a unidade de medida de glicemia, mas eu sei que o valor acho que é miligramas por decilitro, alguma coisa assim. Depois eu vejo isso. Isso aqui, pessoal, seria como se fosse uma taxa normal aqui, tá? Uma taxa média basal, tá? Então, nós vamos supor que a pessoa número 1, tanto a pessoa número 1 como a pessoa número 2,
elas têm mais ou menos a taxa de açúcar por volta de 90, tá? Aí o que que acontece? A partir desse ponto aqui eu vou fazer duas curvas, tá? Eu vou fazer uma primeira curva, mais ou menos assim. Eu vou fazer uma outra curva de uma outra cor, que é tipo assim, ó. Tá legal? E aí, a gente vai analisar essa situação por um instante, joia? Então, ó, veja bem, repara que nas duas formas de alimento, ou seja, na laranja, né, consumida com o bagaço, enfim, na fruta, quando você come a fruta, e tanto quando você come, quando você toma, perdão, o suco, né, você tem a mesma quantidade de energia, que é o que a gente estava postulando aqui, tá vendo? Ó? Ou seja, a mesma quantidade de açúcar que tem nas duas coisas. Só que o que que acontece? Quando a gente consome, por exemplo, a fruta inteira, né? A velocidade que a gente demora para consumir e o nosso próprio metabolismo, pelo fato da gente estar ingerindo a fruta com as fibras, vai fazer com que a nossa glicemia ela varie de uma maneira mais lenta, entendeu? Então, no caso, a gente tem aqui a representação dessa curva aqui em vermelho, tá legal? Então, essa curva aqui é quando a gente consome as frutas inteiras, tá legal? Ou seja, você, a partir de uma taxa basal de glicemia, você tem um aumento, né? Que está sendo indicado aqui pela curva vermelha, tá legal? Só que esse aumento ele é um aumento tipo controlado, ou seja, a glicemia sobe, mas repara que ela demora, tá vendo aqui, ó, até atingir um valor máximo, que é mais ou menos por aqui, né? Ela demora um certo tempo aqui, que eu vou chamar de T1, tá legal? Se você consumir o suco de uma vez, o que está acontecendo? A curva, ela vai atingir um valor mais alto, tá certo? E esse valor mais alto, ele vai ser atingido num tempo que ele é anterior ao tempo da curva vermelha, que é a curva do consumo das frutas. Tudo bem? Então veja, a gente tem a mesma quantidade, como eu disse, de calorias, só que o que está mudando é a variação dessa quantidade do nosso organismo com o tempo. Dá para entender o que eu estou falando? Então veja, ó, na situação em que a gente consome o suco, o nosso organismo ele absorve mais rápido a energia, então a gente tem um pico de glicemia aqui que ele é maior, ele é mais alto. Vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, sei lá, 200, tá legal? E aqui, por exemplo, ele foi, sei lá, 150, tá? E aí o que que acontece? Nesse caso aqui, da curva em azul, esse pico ele é mais alto, ele é atingido em menos tempo, tá legal? E na curva vermelha ele é um pico mais baixo e ele é atingido num maior tempo, ou seja, a quantidade de calorias ela é distribuída, ou seja, ela varia no nosso corpo como se fosse com uma velocidade menor, tá legal? E no caso da curva em azul, ela varia mais rapidamente e atinge um pico mais alto, tá legal? Tanto que na curvinha azul aqui, ó, pensando do ponto de vista fisiológico, só para a gente contextualizar, é como se o corpo ele tivesse, dado que a gente atingiu esse pico muito alto, ele vai ter que soltar o nosso pâncreas, né? Na verdade, as glândulas que estão lá Isso, é o pâncreas? Meu Deus do céu, agora me deu um branco. Mas enfim, o nosso corpo vai ter que produzir mais insulina e vai ser despejada uma quantidade de insulina tão grande no nosso corpo que a curva, tá vendo aqui, ó, ela até tende a baixar, né, por um nível mais baixo do que o nível basal para depois voltar ao normal. Enquanto que no caso da curva
em vermelho, a quantidade, né, ela sobe, tudo bem, mas quando ela desce, ela não desce muito abruptamente, de modo que ela vai estacionando de novo no nível 90, né? E no caso da curva azul, você tem uma descarga de insulina muito grande, o que faz com que a gente caia num nível aqui que ele é inferior ao nível basal para depois retornar ao nível, no caso de 90, aí, que é um nível normal, vamos pensar aí de glicemia, tá? Então eu queria comentar esse exemplo. Então veja bem, o que mudou, né, de uma coisa para outra? O que mudou então foi a velocidade, né, digamos assim, da variação da nossa taxa de glicose no, vamos pensar assim, no sangue, né? Mas, tipo assim, né, eu vou escrever aqui, contudo, a gente ingeriu nos dois casos, né, contudo, opa, deixa eu voltar aqui, ó. Contudo, né, vírgula, nos dois exemplos, a gente ingeriu a mesma quantidade. Tá legal? Então, na verdade, você tem uma mesma quantidade que está presente tanto no suco como nas duas laranjas de energia, vamos pensar assim, que variou de uma maneira diferente, tudo bem? A gente tem como se fosse uma velocidade aqui, que seria a taxa de variação dessa grandeza, tudo bem? A gente teve uma variação diferente, tá legal? E se eu perguntasse o seguinte, ó, se a gente perguntasse aqui, no longo prazo, em qual situação é mais provável, né? É mais provável o aparecimento, vamos pensar assim, de diabetes, por exemplo. A diabetes mellitus do tipo 2. Tudo bem que é o diabetes adquirido. Ora, no caso vai ser na situação da curva em azul, né? Então a gente tem aqui, ó, né? No caso seria a situação da curva em azul, que é quando a gente ingere o suco, tá legal? Por quê? Porque a gente força o nosso organismo a lidar com uma quantidade maior de glicose que é absorvida, né? Isso faz a gente ter uma descarga grande de insulina, tá legal? Que no longo prazo pode gerar um problema que é chamado de intolerância à insulina, tá legal? Que pode ocasionar o diabetes, tá? Então repara que são as mesmas frutas, tá vendo? É a mesma situação, e a gente tem dois desfechos diferentes, tá legal? Um desfecho bom e um desfecho que pode ser ruim, tá legal? Então, pessoal, o que está por trás desse exemplo aqui é um conceito que ele é fundamental no cálculo. Agora eu vou passar um risco aqui. Agora vai começar uma página nova aqui, que a gente chama de derivada, tá? Vou colocar até uma letra diferente aqui. Vou colocar aqui, ó. O que é a derivada? O que a gente chama de derivada é a taxa de variação instantânea de uma grandeza.
Em geral, essa grandeza aqui, ela é uma função, tá bom? Então essa função vai ser uma função aqui para a gente no cálculo 1, y igual a f de x. No exemplo anterior que eu comentei, a gente tinha uma função que era uma função que dava a taxa de açúcar no sangue, né? Que é a glicemia em função do tempo, né? Então a gente tinha uma função ali que eu fiz os gráficos que eu poderia chamar assim, eu chamei de GL, né? É um GL de T, tudo bem? E a taxa de variação desse negócio aqui a gente vai chamar de derivada. Joia? Então, guarde isso que a derivada ela é a taxa de variação instantânea de uma determinada função, certo? A notação para a derivada vai ser essa aqui, ó. A gente vai utilizar f' de x, tudo bem? Isso aqui vai determinar, vai denotar para a gente a derivada da função f em x, ou a gente vai usar a seguinte notação, df dx. Tanto essa primeira como a segunda, ambas vão denotar a mesma coisa, que é a derivada da função f calculada no x. Tudo bem? Então, pessoal, nas videoaulas que a gente viu, eu falei muito, né? Eu falei dos exemplos sobre velocidade, tá legal? Eu falei um pouco sobre velocidade instantânea. Certo? A velocidade instantânea, né? Se a gente tem uma função posição, como no exemplo do carro lá que eu falei, a gente tem uma função posição, certo? Essa função posição eu vou denotar assim, ó, S é igual a S de t. Então, quando a gente calcula a taxa de variação instantânea dela, que seria no caso a derivada, que a gente pode chamar tanto de S' de t como ds dt, né? Ou que é a mesma coisa isso aqui, ó, S' de t. Essas duas coisas aqui, ó, né? Elas são a velocidade do carro. Que a gente vai denotar por V de t, tudo bem? Então, num problema tipo de mecânica, de física, né? Quando você tem uma função, né? Vou tentar fazer um desenho aqui do lado, ó. Imagina que esse gráfico que eu estou fazendo aqui, vou pegar uma corzinha diferente. Imagina que esse gráfico aqui que eu estou fazendo, por exemplo, é a variação, sei lá, da posição de uma partícula em função do tempo, tá? Então aqui eu tenho no eixo, seria o eixo x o tempo, e aqui o espaço, né? A função posição. Então a variação dessa função aqui, instantânea, em cada ponto t aqui do eixo, a gente vai chamar, no caso vai ser a velocidade, né? A própria velocidade instantânea, tá? E aí eu vou discutir na próxima aula qual que é a interpretação disso, tá? Então, tipo assim, o que significa a velocidade em termos sei lá, de como que se comporta essa curva, tá? Então, por exemplo, assim, nesse trecho aqui, ó, né? Nesse tipo de trecho aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, a gente vai ter uma velocidade positiva, certo? Nesse tipo de ponto aqui, a gente vai ter uma velocidade negativa, tá legal? Nesse tipo de ponto aqui, ó, certo? Em que a reta tangente ao gráfico ela fica horizontal, tipo aqui, a gente vai ter, não ficou muito horizontal aí, né? Tipo aqui assim, ó, horizontal aqui e aqui, a gente vai ter nesse ponto aqui velocidade igual a zero, tudo bem? Então, voltando ao gráfico aqui, ó, né, ao gráfico original, deixa eu tentar pegar uma outra cor aqui. Então, veja, nesses picos aqui, tá vendo? Ó,
tanto nesse pico como nesse pico aqui das duas curvas, a gente vai ter que nesse instante em que a reta tangente fica horizontal, a taxa de variação da glicemia é zero, instantânea. Nesses trechos aqui, ó, né, em que a curva está subindo, tanto nessa quanto nessa, a variação que seria a derivada dessa função vai ser positiva, que seria como dizer que a velocidade é positiva. Aqui nesses outros pontos, ó, em que a curva decresce, ela vai ser negativa, tá legal? Meu desenho ficou um pouco carregado, mas eu vou discutir sobre isso um pouco melhor na próxima aula, tudo bem? Então isso aqui é só uma aula bem de introdução, tá? Então para a gente lembrar o seguinte, que o cálculo ele é a área da matemática que estuda, né, a taxa de variação das grandezas, e que o conceito de taxa de variação instantânea de uma grandeza, ele é chamado de derivada, tá? Que seria como se fosse a velocidade com que essa grandeza varia. A gente fez esse exemplo aqui da glicemia, tá legal? E aí depois na próxima aula eu vou explicar para vocês qual que é a interpretação geométrica, né, mais precisa desse conceito. Joia, pessoal, abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.